Olá, eu sou a Cecília Lara, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC, São Paulo, e esse é o projeto de extensão em que discentes dão aulas sobre livros que cairão no vestibular. O livro que a gente vai falar hoje é um livro chamado O Cristo Cigano, da Sofia de Mello Breiner Andressen. Esse livro ele está na lista da FUVEST para 2026, para o vestibular de 2026. Como a gente sabe, a FUVEST lançou as listas de leituras obrigatórias até 2028, se não me engano, e as listas se diferem um pouco de ano para ano, mas todas são compostas apenas por obras escritas por mulheres. E a Sofia está no meio dessas obras, com esse livro, O Cristo Cigano, que vai cair no vestibular de 2026 apenas. Ele não cai depois. Então, é só nessa lista de 2026. Então, a gente está gravando esse vídeo em outubro de 2024. Então, para o vestibular do ano que vem, esse livro vai ser matéria da prova. E esse livro, ele não foi lançado no Brasil. Ele tem um lançamento, foi lançado só em Portugal. E eu pesquisei e vi que a Companhia das Letras vai lançar no fim desse ano, agora no fim de 2024. Então, para 2025, a gente já vai ter como comprar, porque só dava para comprar em sebo ou importado. Então, vai ter esse livro para comprar no ano que vem, 2025. O livro, a gente sempre fala aqui que esta pequena aula não substitui a leitura do livro. Tem que ler, se você for prestar vestibular em 2025 para a FUVEST, você tem que ler esse livro. E é um livro facílimo de ler, facílimo. Ele é um livro bem curto, e ele é composto por 11 poemas, e bem curtinho de ler mesmo, dá para ler tudo. É importante ler para ter a ideia de como são os poemas. Se puder ler poesia em voz alta, também é ótimo para você perceber algumas coisas da forma que você não percebe se você não lê em voz alta, né, lê apenas para si. Então, vale a pena porque é um livro muito bonito. E, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre quem é a Sofia, e depois a gente fala sobre esse livro. E aí eu vou ler aqui os poemas para a gente identificar algumas coisas que eu acho que vão ser importantes na hora de fazer a prova da FUVEST. Não existem muitas análises desse livro aqui ainda. Claro que existem artigos acadêmicos, mas análise para vestibulando não existem ainda, porque o livro acabou de entrar na lista e não vai cair esse ano. Então, a gente vai tentar buscar algumas características mais introdutórias do livro, mais básicas, e eu vou falar por que eu acho que esse livro foi escolhido para integrar a lista da FUVEST, que eu acho que é algo bastante óbvio. Esse livro tem uma relação muito forte com um poeta brasileiro, que é o João Cabral de Melo Neto. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Primeiro eu vou falar mais ou menos quem é a Sofia. Eu vou compartilhar aqui uma foto dela, uma imagem dela, para a gente saber como ela é. A Sofia, ela nasceu em 1919 e morreu em 2004. Ela escreveu poemas, contos, escreveu livros infantis também, e ela é extremamente importante na tradição literária portuguesa, é provavelmente a poeta portuguesa mais importante do século passado, com certeza. Ganhou muitos prêmios, ganhou todos os principais prêmios de literários, e ela é de uma família aristocrata. Ela passou boa parte da infância dela nesta casa, em Porto. Ela nasceu no Porto, nesta casa que era a casa dos avós dela, e que hoje é o Jardim Botânico do Porto. Então, ela tem vários livros que falam a respeito deste jardim, que hoje é o Jardim Botânico. É um tema bastante comum na obra dela. Ela fala bastante das memórias dessa casa, das memórias de infância dela, que ela disse que que ela tinha memórias, isso nas palavras dela, imagens muito vivas da infância, que ela usa nos poemas dela. Ela teve 5 filhos, e isso também fez com que ela começasse a escrever livros infantis e tal. Ela foi uma pessoa politicamente ativa, sabidamente foi contra o regime do Salazar, e ela também era uma pessoa muito católica. Teve uma criação muito católica. E essa é, bem resumidamente, quem foi Sofia. E aí a gente vai falar do Cristo Cigano. O Cristo Cigano, ele é o 6º livro de poemas dela, mas a Sofia, ela, no prefácio da edição portuguesa do livro,
tem um texto da Rosa Maria Martello, que é uma crítica literária portuguesa, em que ela fala como a Sofia, nas palavras da Sofia, começou a sentir o Cristo cigano como um objeto meio estranho à obra dela. Primeiro que ela começou a achar que o livro era meio fraco, assim. Então ela começou a meio dar uma abandonada no livro, assim. Ela teve uma reunião da obra poética dela que foi lançada. Esse livro nem estava nessa obra poética, que ela não quis que entrasse nessa obra poética, né, nessa edição. E o livro anterior ao Cristo Cigano chama Sexto Livro. Livro sexto ou sexto livro. E o livro posterior é o sétimo, ou seja, ela pulou. Então, ela não gostava muito desse livro. Por quê? Primeiro que ela falou que achava um livro meio... Depois de um tempo, ela começou a achar um livro meio fraco. Eu não acho um livro bem bonito. E ela começou, além de tudo, assim, mais forte de tudo, ela começou a sentir esse livro como um objeto estranho à sua própria poesia. Ela não... É um ponto meio fora da curva da poesia dela. Então, assim, a gente se pergunta por que a FUVEST decidiu colocar exatamente esse livro, que nem a autora gosta muito. Na verdade, não é bem assim, tá, gente? Mas a gente tem que ter isso na cabeça, que é um livro diferente de todas as outras coisas que ela fez em poesia. Tá? E por que é importante a gente ler esse livro? Por que a FUVEST colocou esse livro? Porque a chave para a gente entender esse livro é a influência gigantesca que o poeta João Cabral de Melo Neto tem nesse livro. Vou colocar uma foto aqui do João Cabral, para vocês lembrarem quem é ele. Pronto, está aqui a foto. João Cabral de Melo Neto, poeta, nascido em 1921, se não me engano. Sua obra mais famosa é A Morte de Vida Severina, e ele é um poeta da faca, o poeta preciso, o poeta engenheiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a poesia do João Cabral, em sua forma, ela é extremamente precisa. Ela é sucinta, ela é como se fosse quando a gente fala de poeta engenheiro, a gente está querendo dizer que a poesia dele não tem nenhuma palavra solta, não tem uma ponta solta, é uma forma, um rigor formal muito grande, um rigor estético muito grande, e foi na forma e na temática que a Sofia se sentiu influenciada para fazer a obra do Cristo Cigano. E tudo começa, isso tudo a gente encontra no texto da Martello, no prefácio da Martello a essa edição. Tudo começou quando Sofia e João Cabral se encontraram em Sevilha, e João Cabral contou para ela uma lenda que se chamava o Cristo Cachorro. Essa lenda dizia que, na verdade, existe um Cristo que se chama Cristo Cachorro, tá ele aqui, numa igreja em Sevilha. E diz a lenda que o escultor dessa escultura, ele estava com um bloqueio criativo, e aí ele precisava esculpir o rosto do Cristo. Ele estava em busca do rosto do Cristo, mas o rosto do Cristo na hora da sua morte, na hora de maior desespero, na hora de maior agonia, na hora de maior solidão, que era a hora da morte. E ele não estava conseguindo encontrar essa expressão da morte para o Cristo. E lá em Sevilha existia um cigano que se chamava Cachorro, chamavam ele de Cachorro, era o apelido dele. E esse escultor, assim, resumindo bastante essa lenda, esse escultor, em busca desse rosto em agonia, sai na rua, mata esse cachorro, esse cigano que se chama Cachorro, para ver o rosto da morte. E ele esculpe esse rosto da morte no seu Cristo. E por isso o Cristo em Sevilha ele é chamado Cristo Cachorro. Ele é conhecido como essa escultura é conhecida como Cristo Cachorro, e tem essa lenda atrás, que a gente não sabe se é verdade, se não é, se foi bem assim, enfim. Fato é que o João Cabral contou isso para Sofia, isso um pouco antes da Sofia escrever o livro, claro, e a Sofia ficou muito impressionada com essa lenda, e, segundo ela, essa lenda deu a narratividade do livro, a base narrativa do livro. Então, o livro é isso. O livro conta essa lenda em versos. Vou falar um pouco da estrutura do livro agora. O livro é composto por 11 versos, 11 poemas, desculpa. Tem um poema anterior, então são 12, na verdade. Tem um poema anterior que não está na conta. Então, são 12 poemas. E o João Cabral, com essa lenda, forneceu suporte narrativo para o poema, mas não só isso.
Esse poema é muito, esse livro é muito influenciado em sua forma também pelo João Cabral. Lembra que eu falei do rigor formal, de poeta engenheiro? Nesse livro, a Sofia também, ela faz questão de ter, ela trabalha esse rigor formal, da mesma forma, muito influenciada pelo João Cabral. E a gente vai ver como ela faz isso na hora que a gente for ler os poemas, tá? A Sofia diz que a narratividade, que essa base narrativa é essa lenda, mas que o tema desse livro ela já tinha muito antes, que é, segundo a própria Sofia, o encontro com Cristo. Isso a gente já sabe, assim, materialmente o escultor está procurando a face de Cristo, mas não é só a face de Cristo de forma literal que ele está procurando. Ele tá buscando um encontro com a pobreza, a miséria, a solidão, o abandono, o sofrimento e a agonia. Ou seja, a gente tem a história de um escultor buscando a expressão de Cristo, que ele quer colocar na escultura dele, mas o que a gente está buscando é o encontro com Cristo nessas facetas. É legal a gente falar também que, em 1960, a Sofia dedicou um artigo muitíssimo elogioso ao João Cabral, em que ela dizia que João Cabral tinha uma das poesias mais limpas que conheço, voluntária e consciente, medida e calculada como uma arquitetura. João Cabral, por sua vez, também admirava muito Sofia, tanto que ele escreveu, em Educação pela Pedra, 1966, ele tem um poema que ele fala dela, a gente vai ler ele aqui para dar uma olhada, para ter uma ideia dessa mútua admiração. Sofia e João. Ó, ele fala assim: o engenho banguê, o rolo compressor, mais um monjolo, a moela de galinha, e muitas moelas e moendas de poetas. Vai unicamente numa direção, na ida. Ele faz quando na ida, ou ao desfazer, em bagaço e caldo, ele faz o informe. Desfaz na direção de moer a cana, que aí deixa, e que de mel nos moldes, madura só, face, no cristal que sabe, do mascavo cego, de luz e corte. Sofia vai de ida e de volta, e a usina. Ela desfaz, refaz mais acima, e usando apenas, sem turbinas, vácuos, algarves de sol e mar por serpentinas. Sofia faz, refaz, e subindo ao cristal, em cristais, os dela, de luz marinha. Não é necessário entender esse poema, é um poema belíssimo, mas o que ele está falando aí? Ele está falando, ele está comparando, não comparando, está usando como metáfora para a poesia da Sofia uma usina de açúcar, que é uma usina, um processo que tem um processo preciso, que tem uma matéria-prima, que é a cana, que no caso da Sofia, da poesia, são as palavras, e que no final ele coloca em cristais, os dela de luz marinha. Na usina, o resultado é o açúcar cristal. E na poesia a poesia da Sofia é um cristal, porque ela é muito precisa. Então, a gente vê aí a admiração mútua que existe entre ambos, e isso é tanto na forma quanto nas temáticas, especialmente no Cristo Cigano. Então, a gente vai começar a falar do Cristo Cigano falando da faca. O que é a faca? A faca é uma figura, uma imagem muito importante na obra do João Cabral, e que Sofia coloca no início do livro dela, do Cristo Cigano, ela abre falando sobre a faca. Tem uma chave de entendimento do livro. A palavra faca. A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral, que agora ela aparece, azul e afiada, no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contada. Ou seja, aqui nesse aqui a gente já tem, assim, todas essas coisas que eu falei, ela resumiu aqui, né? Primeiro, a faca, que é uma figura importante na poesia do João Cabral. A faca, que é um instrumento importante para você fazer algo preciso. João Cabral que dizia também que escrever um poema é cortar palavras. Então, tem esse movimento de cortar palavras repetidas, palavras desnecessárias. Nada disso a gente vai encontrar na poesia de João Cabral e nem aqui nesse livro da Sofia. A poesia que é afiada como uma faca. E tem também a imagem do cigano sendo apunhalado. Então, a gente tem aí essa imagem da faca atravessando o poema, tanto na forma quanto no tema. Então, aqui a gente tem, tá tudo aí, ó. A palavra faca, a história que João Cabral contou, a história que vai ser uma história precisa, e a história de uma faca que vai acontecer alguma coisa com a faca, aí, que eu já adiantei a lenda, então a gente já sabe o que é. Nos poemas seguintes, a gente tem sempre uma busca. Em todos os poemas, a gente tem uma busca
que no final a gente já sabe, já dei spoiler antes, né? Mas a gente encontra a revelação dessa busca no último poema. Então eu vou ler aqui. O poema 1. O escultor e a tarde. No meio da tarde, um homem caminha. Tudo em suas mãos se multiplica e brilha. O tempo onde ele mora é completo e denso, semelhante ao fruto interiormente aceso. No meio da tarde, o escultor caminha por trás de uma porta que se abre sozinho, o destino espera, e depois a porta se fecha gemendo sobre a primavera. 2. O destino. O destino eram os homens escuros, que assim lhe disseram: tu esculpirás seu rosto de morte e agonia, seu rosto, o rosto de Cristo. Então, o que acontece aqui? Acontece o começo da história. Está lá o escultor e ele precisa esculpir o rosto do Cristo em morte e agonia. 3. A busca. Pelos campos fora, caminhava sempre como se buscasse a presença ausente. Onde estás tu, morte? Não posso te ver. Neste dia de maio, com rosas e trigo, é como se tu não vivesses comigo. A ti me enviaram, és tu meu destino, mas diante da vida eu não te imagino. A ti me enviaram e sei que me esperas, mas só ouço a verde voz das primaveras. Onde a tua imagem? Onde o teu retrato na manhã tão limpa? Onde a tua imagem? Onde o teu retrato nas tardes serenas, nos frutos redondos, nas crianças puras, nas mulheres criando com seus gestos vida? Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que amo? Onde a tua voz ou a tua presença na voz deste dia? Aqui onde habito, ao sol a pique, o mar descoberto, a noite redonda, o instante infinito. É verdade que passas pela cidade às vezes, nos caixões de chumbo, mas vira o meu rosto, pois não te compreendo. És um pesadelo, uma coisa inventada que o vento desmente. Com suas mãos frescas e a luz logo apaga. Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que vejo? É verdade que passas pela cidade às vezes com teu vestido roxo, entre velas e incenso, mas eu te renego e o vento te nega. Com suas mãos frescas eu não te pertenço. Meu corpo é do sol, minha alma é da terra. Onde está teu rosto ou a raiz de ti? Onde procurar-te? E como te amarei, tanto que em meus dedos tua imagem floresça e entre minhas mãos o teu rosto apareça. O que ele tá falando aqui? Tá buscando a morte. Gente, vocês estão entendendo, né? Que ele tá procurando a morte. Ele tá buscando, e ele fala que às vezes ele vê a morte passando pela cidade num carro de chumbo, num carro funerário. Às vezes ele vê a morte entre velas e incenso, num velório. Mas ele nega, ele não quer ver, ele busca a morte, mas ele, ao mesmo tempo, não gosta de ver. Alguma coisa o afasta, assim, da morte. Só que ele precisa ver a morte, porque ele precisa esculpir o bendito rosto do Cristo. E aí, no quarto, a gente tem um encontro. Redonda era a tarde, sossegada e lisa, na margem do rio alguém se despia. Sozinho o cigano, sozinho na tarde, na margem do rio. Seu corpo surgia, brilhante da água, semelhante à lua que se vê de dia. Semelhante à lua e semelhante ao brilho de uma faca nua. A faca. Redonda era a tarde. O que apareceu aí? Apareceu a figura do cigano. Aqui a gente dá para entender bem, é bem narrativo mesmo, né? Ele tá lá, ele viu o cigano se despindo no rio. E apareceu a faca, que é a imagem e a central aqui do poema. O amor. Não há para mim outro amor, nem tardes limpas. A minha própria vida eu desertei. Só existe o teu rosto, geometria clara, que sem descanso esculpirei. E noite onde sem fim me afundarei. Solidão. A noite abre os seus ângulos de lua e em todas as paredes te procuro. A noite ergue as suas esquinas azuis e em todas as esquinas te procuro. A noite abre as suas praças solitárias e em todas as solidões te procuro. Ao longo do rio a noite acende as suas luzes roxas, verdes, azuis. Eu te procuro. Trevas. O que foi antigamente manhã limpa, sereno amor das coisas e da vida, é hoje busca, desesperada busca, de um corpo cuja face me oculta. Canção de matar. Do dia nada sei. O teu amor em mim está como o gume de uma faca nua. Ele me atravessa e atravessa os dias. Ele me divide. Tudo o que em mim vive traz dentro uma faca. O teu amor em mim, que por dentro me corta, com uma faca limpa me libertarei. Do teu sangue que põe na minha alma nódoas. O teu amor em mim, de tudo me separa. No gume de uma faca, o meu amor se corta. Do dia sei que a própria noite azul me fecha sua porta. Do dia nada sei, com uma faca limpa me libertarei. A morte do cigano. Brancas paredes viram como se mata, viram o brilho fantástico da faca, a sua luz relâmpago e a sua rapidez. Belíssimo, né? Aparição, 10. Devagar, devagar um homem morre. Escura no jardim a noite se abre. A noite com miríades de estrelas, cintilantes límpidas sem mácula. Veloz, veloz o sangue foge. Já não ouve cantar o moribundo. Sua interior exaltação antiga, uma ferida no seu flanco mata.
Somente em sua frente vê paredes, paredes onde o branco se retrata. Seus olhos devagar ficam de vidro, uma ferida no seu flanco o mata. Já não tem esplendor nem tem beleza. Já não é semelhante ao sol e à lua. Seu corpo já não lembra uma coluna, é feito de suor o seu vestido. A sua face a dor e morte crua. Devagar, devagar o seu rosto surge, o rosto onde outro rosto se retrata. O rosto, desde sempre pressentido, por aquele que ao viver o mata. Seus traços, seu perfil mostra a morte como um escultor. Os traços e o perfil da semelhança interior. Aqui a gente vê o rosto do Cristo cigano aparecendo, né? O rosto onde outro rosto se retrata. É o rosto de Cristo, onde se retrata o rosto do cigano. O rosto desde sempre pressentido por aquele que ao viver o mata. Aquele que ao viver é o escultor, que é o mesmo que o mata, né? Seus traços, seu perfil mostra a morte como um escultor, os traços do perfil da semelhança interior. Final. E aí, o final, assim termina a lenda daquele escultor. Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. Esse final é legal, porque a gente já conhece a gente conhece a história, a lenda, e aí ela fala assim, aqui termina a lenda daquele escultor, nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. O modelo do escultor, para chegar a Cristo, foi o cigano assassinado. Não foi uma pedra, nem uma planta, nem um jardim, nem uma flor, ou seja, foi o próprio humano, né? Foi humano, foi aquele encontro com tudo que há de mais humano, que ela mesma falou, que a gente falou no começo aqui. Com o quê? Com a pobreza, a miséria, a solidão, o abandono, o sofrimento e a agonia da morte do cigano, o abandono da hora da morte. E aqui também é legal que ela fala nem jardim nem flor foram seu modelo. Isso fala um pouco também do próprio Cristo cigano dentro da obra da Sofia, porque a gente pode dizer que ela tinha muito como modelo, né, como matéria poética, o jardim e a flor, por exemplo. E aqui, neste caso, nem o jardim nem a flor foram seu modelo. O modelo foi o Cristo do cigano. Então, aqui, usando as palavras da Martello, da Rosa Maria Martello, ela diz que o Cristo cigano nasce do encontro cúmplice entre dois poetas do concreto, da disciplina e da rente justa agudeza. Então, a priori, isso que é importante da gente entender nessa obra, que é uma obra que é um ponto fora da curva na obra poética da Sofia, que tem uma influência muito grande do João Cabral de Melo Neto, tanto na temática quanto na forma, nessa forma justa, essa justa, rente e justa agudeza, nesse concreto, nessa disciplina, nessa austeridade da forma, e que tem o tema da religiosidade cristã, mas para falar do encontro com o Cristo no que ele tem de mais humano, no abandono, no que ele tem de mais de oprimido, né? Que também é um tema do João Cabral. Acho legal também trazer um poema do João Cabral que se passa em Sevilha, assim como o Cristo Cigano, e que fala de um encontro com Cristo, mas é de um jeito bem diferente do que a gente encontrou no Cristo Cigano. Esse poema do João Cabral se chama Semana Santa. Eu vou compartilhar aqui. É Semana Santa em Sevilha. As procissões são todo dia. Como os clubes têm suas cores, seus bairros são as confrarias. Vêm duas filas de penitentes, rosários levando rosários, cada um com o andor de seu Cristo, já cinquentão crucificado. O sevilhano o olha da porta do bar e pensa, pobre homem, em que rascada se meteu? E volta ao bar onde consome. Esse poema se chama Paixão de Cristo e é uma festa famosa em Sevilha, celebrando a Paixão de Cristo e sua crucificação. E o que a gente vê nesse poema? É um sevilhano indiferente à festa que prefere a bebida alcoólica do que as imagens religiosas. Então, a gente vê aqui uma coisa um pouco paródica, um pouco humorística, irônica, né? João Cabral tratando essa questão da crucificação de Cristo em Sevilha de um jeito bem diferente do que a Sofia. E aí, eu achei um artigo que fala sobre essas duas formas de escrever poeticamente a respeito do Cristo em Sevilha. Essa de Sofia, que a gente acabou de ler inteira, e essa do Cabral, que eu li um poema pequeno. Como conclusão, a gente vê que Cabral e Sofia têm em comum o corpo, né, o corpo de Cristo, como motivo da recriação poética e paródica na cidade de Sevilha, famosa pela Semana Santa. Eles se encontram com Cristo em Sevilha, e Cristo
é considerado a fonte da recriação. Mas esse é um elemento comum entre esses dois poetas, nesse caso temático, né? Mas também há uma diferenciação entre eles dois. A obra de Sofia é narrativa e lírica. E o Cristo porque o Cristo tem a fisionomia de dor, sofrimento e agonia rumo à morte. Já a obra do Cabral, entre elas essa que a gente referenciou aqui, que a gente leu, ela oculta as fisionomias, não tem as fisionomias tão claras quanto essa obra da Sofia. Esse livro foi pouco analisado no âmbito da prova do vestibular, mas eu acho que o mais importante é a gente sempre lembrar que ele tem forte influência do João Cabral de Melo Neto, não só porque o João Cabral contou a história da lenda do livro para a Sofia, que é a lenda que ela conta depois em versos, nesses 12 poemas, 11 poemas numerados e um poema anterior, mas também porque ela é influenciada também nesse rigor formal, que é característica do João Cabral de Melo Neto, e nessa busca pelo que há de humano em Cristo, né? Aquilo que a gente falou, o escultor busca o rosto da agonia na cara, na feição do cigano assassinado, e com isso o poema, o fazer literário, busca o que há de humano, de mais humano em Cristo, certo? Aqui eu coloquei, para a gente finalizar, só umas imagens que eu achei que são ilustrações de uma edição portuguesa. Essas ilustrações são do Júlio Pomar, e aqui a gente vê, eu não achei nenhuma análise que falasse a respeito do homoerotismo nesse poema, mas quem foi esperto percebeu ali que tem alguma coisa na hora que o escultor encontra o cigano no rio, o cigano está nu. Depois, o poema seguinte é um poema chamado Amor, e aqui a gente tem uma foto, um desenho de um homem nu. Então, por isso que eu digo, releiam o poema, releiam o livro inteiro, façam suas análises, vê o que está lá dentro, né? O que está sendo escrito, o que as palavras estão dizendo, o que a forma das palavras está dizendo, o que a semântica da palavra, o que a sintaxe da palavra, e façam suas próprias análises, porque como é um livro que está caindo pela primeira vez no vestibular, as análises podem ser várias, né? E aqui a gente também tem uma outra ilustração desse mesmo livro, que é, né, a agonia aqui do Cristo cigano. Vou parar de compartilhar para a gente falar tchau. Agradeço ao convite de participar desse projeto. Assistam os outros vídeos do projeto e até a próxima.